Olá pessoal, eu sou Frank Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E hoje vamos abordar a Segunda Guerra Mundial, tá? Talvez seja um dos assuntos mais lidos, mais publicados, mais controversos da história da humanidade, né? E foi a maior guerra que já houve na história da humanidade, o maior confronto bélico que já houve na história da humanidade, tá? E para isso eu vou usar algumas pesquisas, né, da internet, mas também vou usar William Shirer, né? Ascensão e Queda do Terceiro Reich, né? São dois livros, não é? De 1933 a 39 e de 39 a 45. E vou usar Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, não é? E também William Blaney, né? Geoffrey Blaney, desculpe, né? O século XX. Geoffrey Blaney é uma leitura mais fácil de se fazer, não é? É a que eu recomendo mais para quem quer aprender um pouquinho sobre o século XX. Não é? Ele publica uma série de livros, ele publica a história do cristianismo, a história da humanidade, não é? E esse livro, o século XX, são todos best-sellers, né? Internacionais, muito bem vendidos, ficaram várias semanas em em posições literárias de vendas, né? A Primeira Guerra Mundial, não ela tem a segunda, ela é uma continuação da primeira, que é uma vingança da França na Guerra da Alsácia e da Lorena de 1870, que a Prússia ganhou esse território da Alsácia e da Lorena rica em minerais, né? O mesmo tempo em 1871 em que houve a Comuna de Paris, tá? E aí a Primeira Guerra Mundial vai se dar por um outro motivo, que eu volto em um outro momento a falar sobre a Primeira Guerra Mundial, mas tem cunho capitalista, cunho de colonização da África, da Ásia, né? E até da América. Né? Vale lembrar, por exemplo, que em 1848, na Guerra do México, os Estados Unidos tomou metade do território mexicano, onde hoje Califórnia, Novo México, Arizona, era tudo território mexicano. Mas vamos lá para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela vai ser vencida pela Rússia, tá? Isso ninguém tem dúvidas hoje. E como vai ser vencida pela Rússia? Quando Hitler ascende ao poder, não em 1933, ele tenta dar um golpe 24, ele não consegue, ele é soldado da Primeira Guerra. Na Segunda Guerra, ele vai tentar dar um golpe 24, não consegue, vai ser preso, vai escrever Minha Luta, o livro dele, né? E nesse livro ele externa o quê? Né? A vontade dele de dominar, né, o poder na Alemanha para subjugar os povos eslavos, né, russos, soviéticos, né. Ele achava muito interessante a forma da solução final dada pelos Estados Unidos, tanto aos negros com a lei de Jim Crow, mas também com a exterminação dos índios norte-americanos na marcha para o oeste, onde foram exterminados 6 milhões de índios. Ele vai fazer elogio a esses dois acontecimentos dos Estados Unidos, tá? E vai expor a todo momento que o desejo dele é subjugar o povo eslavo e o povo russo, tá? Quando ele chega ao poder em 1933, né, Stalin vai estar a todo momento tentando manter contatos com o mundo capitalista, né, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, não é, sob o perigo da ameaça, né, de Adolf Hitler. Como ninguém respondia, né, por exemplo, Winston Churchill vai elogiar a ascensão de Mussolini ao poder. Né? O presidente do Banco da Inglaterra, em 1934, vai dizer que Hitler era bem-vindo para a civilização e era muito melhor o nazismo do que o comunismo. Não é? Ludwig von Mises, né, no seu livro
sobre o liberalismo econômico, ele vai dizer que Mussolini era um mal menor, né? O fascismo era um mal menor do que o comunismo, não é? E todos eles eram contrários à aliança com a União Soviética. E o que faz Stalin? Em 1939, ele faz um pacto Molotov-Ribbentrop, o nome do pacto é o nome dos dois diplomatas que assinam o pacto. Para quê? Para ganhar tempo, para se armar, porque ele sabe que a qualquer momento Hitler vai invadir, não é, a União Soviética, até porque é rica em minerais e é rica em carvão, rica em petróleo, né? Tudo que ele precisava para quê? Para depois, atacando a Rússia, dominar o restante da Europa. Tá? E isso acontece em 1939, é assinado um acordo que obriga, né, os aliados a entrarem na guerra, mas entrarem de forma tímida. Em 1941 acontece a invasão Barbarossa, né, a maior invasão já acontecida na história da humanidade contra a União Soviética pela Alemanha. Né? Mais de 198 brigadas do exército alemão invadiram a União Soviética com o intuito de dominar rapidamente, uma guerra relâmpago para dominar rapidamente a União Soviética, né? E depois disso, né, tomando os minerais, tomando a riqueza mineral e a riqueza petrolífera da União Soviética, tentar tomar toda a Europa também. Tá? Ele já havia anexado vários territórios e os europeus não estavam preocupados com isso, né? Normandia, e outros territórios ali perto da Alemanha, né? Mas os europeus não davam bola para isso, cediam espaço para ele com medo dele. Por quê? Porque ele rompeu com todo o Tratado de Versalhes e criou a Alemanha um estado de criação de máquina militar, máquina de guerra. Tá? Então, em 1941, a Operação Barbarossa invade a União Soviética, né? E duas batalhas são determinantes para a perda da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A Batalha do Volga, onde a Alemanha vai perder aproximadamente 2 milhões de soldados, né, em 1942 a 1943, e a Batalha do Volga, que é de 1943 a 1900 de meados de 43 a final de 43, onde vai perder mais 1,5 milhão de soldados. Tá? Depois da vitória já consolidada, né, praticamente ganha pelo Exército Vermelho, é que vai acontecer em 1944, em junho de 1944, dia D. Mas quando está acontecendo o dia D, quando os aliados estão entrando na Normandia, né, o Exército Vermelho já está em Berlim, não é? Guerreando já contra o exército de Hitler, que já havia recuado da Rússia para Berlim. Tá? Eles já estão à porta de Berlim, né? Inclusive Hitler chega a recrutar 45 mil soldados crianças, né? Para guerrear, que já havia perdido muitos soldados na guerra e já dava a guerra como perdida, ele já estava no bunker. Tá? E o resultado final da guerra, de perda, de mortes, né, deixa bem claro que o sacrifício maior foi dos soviéticos. Por quê? Os Estados Unidos perderam aproximadamente 400 mil soldados, a Inglaterra perdeu 300 mil, não é? A França perdeu um pouco mais de 300 mil também, não é? Até porque a França teve um regime colaboracionista com o regime alemão, né? A República de Vichy, não é? Logo depois da tomada na batalha de 12 dias da linha Maginot, não é? E um governo colaboracionista com os alemães. Tá? E os russos? Os russos perderam quantos soldados? Estima-se até hoje entre 20 a 40 milhões de soldados, né? Entre soldados e civis, né? Tanto da Batalha de Stalingrado, da Batalha do Volga e da invasão da Rússia. Tá? E os aliados só entram, né, com firmeza na Segunda Guerra com medo do quê? Com medo da tomada do Exército Vermelho de toda a Europa, da influência comunista em toda a Europa. Não é por isso que se faz depois a Cortina de Ferro e a divisão leste europeu se torna comunista e a Europa Ocidental capitalista. Tá? Porque se não houvesse entrado em 1944,
a União Soviética haveria de ter vencido a guerra sozinha, tá? Então, os méritos maiores contra a derrota de Adolf Hitler, mesmo com toda a oposição da Europa contra a União Soviética, foi da União Soviética, tá? Os números não deixam mentir, mais de 40 milhões, entre 20 a 40 milhões de perda de seres humanos, maior inclusive do que o Holocausto Judeu, que foi de 6 milhões de seres humanos, ok? Essa é a minha participação. Quem quiser, mande pergunta, mande sugestões, deixe detalhes, like, dislike, e quem gostar, se inscreva no canal. Até a próxima.